Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham, você aluno ingressante que chega ao Claretiano Centro Universitário para fazer o seu curso de graduação, você aluno que ainda está prestes a efetivar a sua matrícula para poder se tornar um aluno, e você que nos acompanha através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook. É um grande prazer poder partilhar deste importante momento de acolhida institucional, um momento onde a instituição se prepara para receber os seus novos estudantes, e da mesma forma, semanas posteriores a isso, nós teremos uma cerimônia de colação de grau, ou seja, é a congratulação desse trabalho que se inicia, desse semestre que se inicia, com aqueles alunos que já irão se formar, que já passaram por esse momento tão importante como vocês. Meu nome é Evandro Ribeiro, trabalho como coordenador geral de educação à distância do Claretiano Centro Universitário, e junto com os meus colegas que vão se apresentar na sequência, falamos todos de Batatais, sede do Claretiano Centro Universitário, no estado de São Paulo, uma cidade de 60 mil habitantes, próxima a dois grandes centros, que é Ribeirão Preto e Franca, uma cidade conhecida nacionalmente por ter reunido o maior acervo sacro de Cândido Portinari, que é um pintor aqui da nossa vizinha Brodowski, e nós aqui de Batatais falamos para todos vocês aí no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espanha e Lisboa. Sejam muito bem-vindos a esse momento, é um momento de grande importância para nós, como eu disse anteriormente. Vocês poderão interagir conosco através do nosso chat no Facebook, através do nosso chat no YouTube, ou também se comunicar conosco por meio do WhatsApp, pelo telefone 16 3660 1777, este telefone que vai aparecer aí no canto da sua tela. Adicione esse número, é um importante contato que vocês terão com a instituição, e lá o nosso colega Emílio fala toda a interação com vocês. Dos nossos estúdios aqui nos acompanham na interação a colega Mariana e o colega João Bosco. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, para interagir. Ao longo da nossa fala nós responderemos essas perguntas, nós procuraremos aí tratar de diversos temas que permeiam a educação à distância, a importância das tecnologias na educação, enfim, uma série de assuntos que são do seu interesse e que vão fazer grande diferença na continuidade dos seus estudos. E para você que ainda não é um aluno de um curso de graduação, para que você conheça um pouquinho como é a educação à distância, como é o trabalho dos claretianos que desenvolvem uma educação desde 1970, quais os nossos cursos, algumas características, o que é a extensão universitária, a importância da pesquisa, enfim, os temas aí são de grande interesse de todos, tenho certeza que o dia de hoje vai significar muito na vida de vocês. Então, para que vocês conheçam todos os nossos colegas, eu vou passar a palavra para que cada um se apresente. Na sequência, a gente vai rapidamente assistir um vídeo que narra um pouquinho da trajetória da evolução e das tecnologias na educação. É um vídeo rápido que eu quero colocar esse vídeo como algo que provoque vocês aí um pensamento em relação a tudo isso. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Gostaria que vocês se apresentassem aí, falem um pouquinho o que desenvolvem aqui na nossa instituição e acolham de modo especial os nossos participantes. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, ainda se tratando de educação à distância. Antes de me apresentar, temos aqui que ressaltar que esse encontro celebrativo, esse diálogo é possível por meio da tecnologia, justamente. Então, o mal não está na ferramenta, mas no uso que se faz dela, né? Então, ou seja, estamos nesse momento fazendo uma comunicação síncrona, né? Eu sou o Rafael, sou professor na instituição, coordeno as áreas de extensão e pesquisa, e fazendo uma inferência sobre aquilo que o professor Evandro citou. Os claretianos trabalham com educação superior no Brasil e no mundo desde 1970, mas trabalham com educação há mais de 100 anos, né? Surgidos na Espanha desde o primeiro trabalho de Antônio Maria Clarel, o fundador. Bom, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui com os meus colegas, que também são professores e pesquisadores, e estar acolhendo vocês nessa manhã de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Saudações aos navegantes, às navegantes, meus caros amigos, bom estar aqui com vocês também. Enfim, meu nome é Edson Nardi, eu sou coordenador do curso de Filosofia nas modalidades licenciatura e bacharelado, e espero, nesse momento, Evandro, Rafael, Rodrigo, poder compartilhar com vocês algumas experiências, sanar eventualmente algumas dúvidas que vocês possuem, de modo que vocês percebam que essa viagem virtual, né, por meio da tecnologia, pode vir a trazer para vocês inúmeros saberes, conhecimentos, habilidades, enfim, e que você possa, enfim, fazer parte da família claretiana. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos, eu sou o professor Rodrigo, coordenador do curso de Letras
aqui no Claretiano. Falo aqui também, tomo a liberdade de falar em nome de todos os outros coordenadores que aqui eu e o professor Edson representamos, né? Nós somos responsáveis por todo o respaldo pedagógico que vocês terão aí ao longo da formação. E é com muita alegria, como dizia o professor Evandro, que nós renovamos esse ciclo, né? Nós estamos aí às vésperas de uma nova colação de grau, ao mesmo tempo que nós recebemos, isso de fato renova o nosso compromisso com a educação superior do Brasil e do mundo agora, né? Com essa expansão do Claretiano. Então, é uma grande alegria participar desse momento de acolhida e nós esperamos aqui esclarecer as eventuais dúvidas que vocês tenham. Bom, pessoal, fazendo algumas provocações até para a gente poder iniciar aí a nossa fala, poder tratar um pouquinho especificamente dos nossos assuntos, eu vou pedir para vocês assistirem rapidamente, como eu disse, esse vídeo. É um vídeo curto de 2 minutos, que ele narra um pouquinho da trajetória da educação, do ensino como um todo, até os dias atuais, para a gente começar a pensar no que são as tecnologias dentro da educação. Vamos lá.
Bom, pessoal, o nosso vídeo teve como propósito mostrar para vocês, como eu disse anteriormente, um pouco do que foi a evolução da educação até os dias de hoje, onde nós temos como grande aliada, como grande ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, as tecnologias. E como bem disse o professor Rafael, hoje nós estamos usufruindo dessa tecnologia para chegar até você, independente da sua localidade, independente do seu país, com um fuso horário diferente, de modo síncrono, de modo ao vivo, possibilitando ainda que haja essa interação. Então, para que a gente crie uma grande rede de compartilhamento de informações, para que a gente já entenda essa ideia do compartilhamento, da construção coletiva, nós vamos sugerir que vocês façam o registro da sua participação na nossa aula de hoje, através de uma foto, através de um vídeo, e publique nas suas redes sociais com a hashtag #SouClaretiano, ou ainda faça a postagem de uma foto ou de um vídeo no ambiente virtual de aprendizagem, na sua sala de aula, para que os seus colegas possam conhecer você melhor, conte um pouquinho da sua história, um vídeo rápido, para que a gente crie então essa sinergia, esse ambiente de compartilhamento e de conhecimento. Afinal de contas, nós estamos falando de rede. O Claretiano hoje se constitui como uma rede de educação, uma rede que envolve pessoas, como eu disse, estudando em todos os estados da federação, em diversas unidades de educação básica e de ensino superior. Então essa ideia dessa coletividade estará muito presente nos dias de vocês. Hoje, quando se fala em educação à distância, se fala muito em autonomia dos estudos, ou seja, o aluno como grande responsável por absorver tudo aquilo que é informação que a instituição disponibilizará para você por meio de diferentes materiais didáticos, vídeos, uma série de recursos de aprendizagem, e o poder de transformação dessa informação em conhecimento caberá a cada um de vocês através desse exercício diário, desse exercício contínuo, desse esforço em buscar a aprendizagem, em se fazer presente enquanto um aluno de educação à distância. E os colegas que me acompanham aqui, nos acompanham aqui, o professor Rodrigo, o professor Rafael, são professores da área de letras. Eu acho que eles têm muito a dizer para nós em relação a como é a vida de um aluno de educação à distância, enquanto aquele agente que busca a informação através da realização de leituras, através da participação nas ferramentas de interação da sala de aula virtual, como é que se porta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Então eu queria que meus colegas complementassem a minha fala, esse meu pensamento, em relação a como deve ser um aluno de educação à distância. Quais as condições, que técnicas que existem para que ele tenha a melhor assimilação de toda a leitura que ele está realizando. Então eu queria que o professor Rodrigo, o professor Rafael, o próprio professor Edson comentassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre o que eles entendem e o que eles têm sugerido para os seus alunos nessa perspectiva de leitura e de tudo que é compromisso enquanto aprendizagem de um aluno à distância. Colegas, fiquem à vontade, quem quiser fazer uso da palavra. Muito bem. Pessoal, normalmente nós temos vários níveis de comunicação, né, espalhados pela sociedade. Na educação à distância, em específico, o processo comunicativo ele se dá via texto, quer via leitura, quer via produção textual. Esse é, em tese, o processo comunicativo mais utilizado na educação à distância. Ou seja, o aluno lê a leitura, faz a assimilação daquele conhecimento e demonstra essa assimilação via sistema avaliativo, né? E aqui nós teremos um corpo docente, um conjunto de professores que vai avaliar esse trabalho, dar o feedback, fazer as devidas correções. Muito bem. Quando nós tomamos isso em consideração, nós pensamos que a leitura e a produção de texto serão duas faculdades essenciais para o seu desenvolvimento acadêmico, tá certo? Nós sabemos que o Brasil tem um sério problema, né? Não só o Brasil, mas outros países também apresentam um sério problema na capacitação do aluno na educação básica para a leitura e a produção de texto. Porém, essas duas faculdades, elas são aprimoradas ao longo da nossa vida, tá? E agora chegou o momento, na formação acadêmica, de você aprimorá-las ainda mais. Vamos pensar a seguinte questão. A leitura que eu faço dentro do universo acadêmico não é aquela mesma leitura que eu vou fazer no consultório médico, na sala de espera, né, minutos antes da minha consulta, tá certo? Por quê? Porque ali eu faço uma leitura desinteressada, né, mais descontraída, um pouco mais seletiva. No meio acadêmico é preciso que você adote algumas técnicas, né, durante o seu processo de leitura. Haverá disciplinas que trarão uma grande quantidade de páginas de leitura, uma grande quantidade, você precisa se organizar o seu tempo, sintetizar, sublinhar. Então são inúmeras técnicas de estudo
que poderão contribuir em muito para o seu desenvolvimento cognitivo, profissional e, portanto, acadêmico. Vejam, quando eu penso numa produção de texto também, que o texto será o principal objeto comunicativo entre você e a instituição, né, entre os seus estudos e a percepção docente sobre o seu aprendizado, você vai ter que tomar alguns cuidados com relação a isso, tá certo? Fora aquelas questões pontuais, que é ortografia, acentuação, coesão, coerência, é preciso pensar na estruturação do seu trabalho, certo? Desde uma capa, desde os seus dados enquanto aluno. Por exemplo, uma questão simples, né? Às vezes nós recebemos alguns trabalhos numa ferramenta do ambiente virtual inadequada, né? Que não está prevista no plano de ensino da disciplina. Ou às vezes esse trabalho não chega até nós identificado. Então, são questões muito simples que nós precisamos estar atentos para o bom andamento aí da vida acadêmica. Então, percebam que é necessário que durante a sua vida você comece a adotar certas rotinas. Se não há ainda dentro do seu cotidiano um hábito de leitura, é preciso que ele se desenvolva a partir de agora. E isso, pessoal, é uma questão de condicionamento, né? Há pessoas que dizem, olha, eu não tenho muita resistência para ler, eu começo a ler e em 15 minutos eu já estou disperso. A dispersão hoje é um grande problema. Nós somos a todo momento, durante o tempo em que nós nos dedicamos a ler, a estudar algo, nós somos surpreendidos aí por WhatsApp, Facebook, uma série de parafernália tecnológica que também não só auxilia, mas também atrapalha se nós não sabemos administrar isso. Então percebam, a leitura acadêmica ela vai exigir um lugar adequado, um tempo adequado, um comportamento adequado, um espaço silencioso. Vejam, eu não preciso de um aparato de infraestrutura para estudar. Eu preciso de uma mesa, de uma cadeira, de um computador e de um espaço silencioso que me permita me concentrar e tal. Hoje a dispersão é um dos grandes problemas discutidos na educação. A maneira como as tecnologias têm tirado de nós também a capacidade de nos concentrar, de nos mantermos focados sobre um determinado objeto. Então, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, que se eu dedico um tempo de estudo durante a semana, olha, eu vou estudar hoje das 7 às 21, das 19 às 21, que eu desligue nesse período o meu celular para que eu não tenha interferências externas durante o meu processo de estudo. Então, são várias questões que envolvem, questões comportamentais que vão incidir diretamente na qualidade da absorção dos conteúdos, né? E, consequentemente, na sua formação acadêmica. Ampliando o diálogo que o professor Rodrigo brilhantemente reproduziu, compartilhou conosco, é muito interessante pensar também que, por mais que surjam novas formas de construção de conhecimento, construção de forma colaborativa, por várias ferramentas diferentes, a universidade ela ainda é a grande mediadora da diferença entre o senso comum e a ciência, não é? E justamente a partir desse momento que você ingressou na graduação, você irá se deparar com textos técnicos, ou seja, textos que têm um vocabulário um pouco menos comum, né, mais do âmbito formal da comunicação, da linguagem, né, textos nos quais a recuperação do sentido não é imediata, como na leitura informal, bem citado pelo professor Rodrigo, de uma revista simples, de um jornal, etc. e tal. Um texto que tem uma estrutura de construção, de argumentação diferente, um texto que segue normas, digamos, do ponto de vista também da sua estrutura com relação a normas técnicas, de como citar, de fazer uma citação de um texto acadêmico. E isso exige, como o professor bem citou, treinamento e disciplina, não é? Muitos alunos, quando entram no ensino superior, na educação à distância, principalmente, olha, aliás, né, vocês têm uma vantagem nesse sentido com relação aos alunos que se vinculam à graduação presencial, na minha avaliação. O aluno da educação à distância tem uma probabilidade muito maior de desenvolver de maneira mais profunda as habilidades e competências com relação à leitura e à escrita, justamente porque necessitam, né, em comprometimento com a sua própria formação, justamente nesse processo que o professor Evandro também citou, de que o aluno é responsável também, é corresponsável pela sua formação, na educação à distância muito mais do que na presencial, não é? Então isso realmente precisará fazer parte da sua rotina. Sim. Não é? Eu gostaria de acrescentar um elemento a isso que vocês colocaram, que de certo modo se vincula à minha história pessoal e profissional. Isto porque
Eu fui aluno da primeira turma EAD em Filosofia do Claretiano e, por coincidência, foi a primeira turma EAD em Filosofia do país, em 2005. E veja, Evandro, Rafael, Rodrigo... Eu lembro que eu apliquei a prova para você. Pois é. E vejam, um dos grandes desafios que eu tive desde o princípio foi, primeiro, adquirir o que eles chamam de capacidade metacognitiva. O que é isso? É você começar a criar estratégias e um plano para chegar a uma meta quanto ao conhecimento que você deseja adquirir. Ou seja, no EAD, eu necessariamente tive que aprender a estabelecer um caminho a ser seguido para chegar ao conhecimento que eu desejava. E uma outra dificuldade que eu fui suprindo com o tempo e com o exercício do EAD foi a capacidade de me expressar, Evandro, Rafael, Rodrigo, por meio do texto escrito. Veja, enquanto nós estamos falando com vocês agora nesse momento, nós estamos fazendo uso dos instrumentos corriqueiros que a gente usa no dia a dia para se comunicar, não é? Mas no EAD, necessariamente, você vai ter que se expor por meio do texto escrito. E nós, costumeiramente, não fazemos uso disso em nosso cotidiano. E, diante desse desafio, eu tive que me aprimorar muito na arte de escrever e me fazer inteligível por meio do texto escrito. E, após isso, essas habilidades que eu adquiri, metacognitivas, de estabelecer um plano para chegar ao conhecimento, me disciplinar para esse fim, enfim. E, por outro lado, essa habilidade de poder me expressar por meio do texto escrito ampliou por demais as competências e habilidades que até então eu tinha e que, inclusive, diga-se de passagem, foram elas que me permitiram ampliar a minha formação acadêmica, porque logo após o EAD, eu percebi que o meu texto ficou mais sólido, ele ficou mais rico, profundo, enfim. Isso me permitiu adentrar o mestrado, adentrar o doutorado, e isso é algo corriqueiro no EAD. Temos muitos ex-alunos nossos que hoje, inclusive, já estão ministrando aulas, inclusive em instituições, universidades públicas, universidades privadas, todos eles advindos do EAD e que, graças a essas habilidades e competências que eles adquiriram por meio do EAD, abriram, né, novas possibilidades profissionais para a vida deles. Então, eu considero que o EAD, dada essa ênfase que é dada a você, no sentido de que você se organize, você haja, você busque o conhecimento, ele favorece por demais a ampliação dessas capacidades e isso certamente fará com que você adquira um diferencial na sua formação profissional. A sociolinguística, né, que nos traz importantes contribuições com relação à própria compreensão dos processos de comunicação, de linguagem e tudo mais, orienta que para cada esfera da sociedade há um modo de comunicação adequado. Nesse caso, nós estamos falando da comunicação formal. E às vezes ocorre muito, aproveitando aquilo que o professor Rodrigo falou lá atrás, das ferramentas, digamos, redes sociais, enfim, às vezes não contribuir, mas atrapalhar esse processo de comunicação, ocorre muito no sentido de que quando eu não consigo separar o ambiente no qual estou me comunicando, ou seja, nas redes sociais eu tenho muito mais liberdade nessa comunicação, né? Posso incorrer a um desvio da norma culta da língua sem nenhum problema, nem tanto sem nenhum problema, né? Dependendo da situação, você pode se complicar, né? Não pega muito bem para a sua imagem. Mas, no momento que você vai escrever um e-mail para o seu coordenador de curso, por exemplo, né? Ter atenção desde o título desse e-mail, né? Nós, por exemplo, recebemos e-mails de alguns alunos que, ao invés de ele colocar o assunto, ou seja, o tema sobre o qual ele quer tratar no corpo do e-mail, ele coloca no título, no espaço do título do tema. Então, são pequenas coisas mesmo, como o professor Rodrigo, mas que são muito importantes e fazem muita diferença. Falava um pouquinho da adequação, né, à textualidade, ao contexto de produção acadêmico-científico, tá? E ainda, para concluir esse assunto, eu queria retomar duas questões importantes, duas dicas importantes aqui. Primeiro, acostume-se, a partir de agora, a adquirir o hábito de releitura. O texto científico,
por vezes, não vai se fazer possível num primeiro encontro, tá certo? Então, nós temos o hábito, por exemplo, de nos depararmos com o texto, tomá-lo como complexo e não insistir naquilo, tá? Às vezes há texto que vai exigir de você uma segunda leitura, uma terceira leitura, a elaboração de um questionamento para o professor, caso ainda persista a não compreensão. O que não pode acontecer dentro da sua formação é a permanência da dúvida. E nesse sentido, como disse o professor Rafael, como eu tenho no meio acadêmico uma série de vocabulários técnicos próprios desse meio, uma boa indicação, claro que hoje nós temos muitos aí dicionários online, mas eu sugeriria de início para que você adquirisse um dicionário físico, tá? Que pudesse fazer parte desse seu ambiente de estudo, ao qual você pudesse recorrer sempre que houvesse qualquer dúvida. Eu gostaria de salientar um outro aspecto, que é a ênfase no que eu chamo de proatividade. E o que seria isso? No EAD, diferente, por exemplo, de uma aula presencial, onde, de certo modo, a ação está centrada no professor e você, muitas vezes, se limita a estar ouvindo o professor, não é? No EAD, a ênfase se dá, sobretudo, a você, na medida em que é você que tem que buscar, se organizar, entrar em contato. Então, por exemplo, nesse último aspecto de entrar em contato, o meu convite que eu faço a você é de, sempre que você tiver alguma dúvida, faça uso dos instrumentos que nós temos na sala de aula virtual, tais como, em especial, a ferramenta Correio, para entrar em contato com o seu tutor. Se você estiver com uma dúvida referente ao uso de algum equipamento, nós temos em nossos polos tutores presenciais que poderão lhe auxiliar na dúvida que você possui. Eu, especificamente, sou um coordenador de curso, então, se eventualmente você tiver alguma dúvida referente ao conteúdo da disciplina, a forma como o tutor está se conduzindo, se está havendo demora ou não, por exemplo, para ele lhe dar um feedback, ou se algum setor da instituição está demorando para lhe dar alguma resposta, enfim, entre em contato conosco, quer seja com o tutor presencial, com o tutor EAD, e se esses não sanarem as suas dúvidas, entre em contato conosco, coordenadores, porque nós temos como função ser mediadores entre você, a instituição, os recursos que ela oferece e os profissionais que nela estão. Então, faça uso desses instrumentos para você não se sentir só. Porque muitas vezes, Rodrigo, Rafael, Evandro, às vezes alguns entram em contato conosco e dizem que a aprendizagem EAD é muito solitária, você não vê a participação, enfim, dos profissionais, mas na verdade é porque no EAD a ênfase é em você, na medida em que você deve iniciar essa ação para sanar as dúvidas, para entrar em contato, enfim, isto porque costumeiramente nós mandamos umas mensagens, enfim, aqui e acolá, mas elas não necessariamente vão suprir todas as suas dúvidas. Então veja, se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, faça uso dos meios existentes, dos profissionais que lhes são oferecidos, para que você possa, de fato, se sentir amparado por nós. Nós temos uma máxima aqui conosco, professores e todos os agentes do Claretiano, que não se faça distante, se faça presente. É muito importante, como o professor Edson colocou, que vocês, num primeiro momento, consigam interpretar a informação que chega até vocês. Se vocês já se depararam, aqueles que já conseguiram, desde a semana passada, acessar o ambiente virtual de aprendizagem, e você que ainda não acessou, que vai acessar, fique tranquilo, esse primeiro momento é um momento de adaptação, nós queremos que você entenda, compreenda tudo aquilo que é funcionalidade, da mesma forma que vocês participam hoje, muito tranquilamente, dessa nossa transmissão, desse nosso evento, vocês terão as mesmas facilidades para lidar com esse ambiente virtual de aprendizagem. Então é importante que você navegue, que você investigue as ferramentas, que você coloque as suas informações lá na ferramenta Meus Dados e que interpretem, como eu disse no início da minha fala agora, todas as informações que chegam da instituição para você. Se você se deparar hoje, tranquilamente na sua plataforma virtual, você vai ter pelo menos umas 3 ou 4 mensagens de colegas se apresentando na ferramenta Correio, uma mensagem do seu coordenador de curso, uma mensagem de cada um dos seus tutores, afinal de contas nós estamos falando de 4 disciplinas acontecendo simultaneamente no semestre, e eu deixo uma atenção especial para você, não se resuma apenas uma disciplina. Cada oferta, cada curso da nossa instituição, ele tem a sua matriz curricular configuradas em 4 disciplinas por semestre, tá? Então vocês terão 4 agentes, como o professor Edson disse,
4 tutores à distância, que são profissionais com qualificação e com títulos de mestres e doutores, que detêm um amplo conhecimento na sua respectiva área de atuação. Por exemplo, o professor Rafael é o professor da pesquisa científica, o professor Edson também tem uma série de disciplinas, o professor Rodrigo, enfim, uma série de profissionais aqui da instituição. Então é importante que você saiba cada um desses agentes, que você se comunique com ele, mas também que se comunique com os nossos estudantes. E olha só que dado interessante, eu acompanho aqui a nossa transmissão e eu vi pelo Facebook, pelo chat do Facebook, que pelo menos uns 10 grupos de WhatsApp de cursos já foram constituídos, ou seja, em 5 minutos, a partir de um estímulo dado no início da nossa fala, já se constituíram redes de comunicação, redes de interação. E pegando a fala do professor Rodrigo em relação àquela questão comportamental, uma das pessoas, não vou me lembrar do nome dela, porque o chat ele é contínuo, ela disse que gostaria que no grupo de WhatsApp que ela se sujeitou à entrada do seu curso, que fossem tratados apenas temas relativos ao curso, ou seja, trazendo uma perspectiva de um comportamento, de um cenário único, que é um canal de comunicação voltado para um interesse comum, que é o curso, para que não haja aquela proliferação indevida de informações. Nós hoje vivemos uma situação muito perigosa e complicada no meio jornalístico, que são as fake news, e trazendo para uma perspectiva da educação, a pesquisa deve estar muito bem fundamentada. Você deve saber em que ferramentas vocês devem realizar os seus estudos, as suas pesquisas. O conhecimento não se resume apenas ao nosso material didático, aos vídeos que são produzidos, mas a uma vasta investigação, através das bibliotecas virtuais, através das plataformas, através de bons sites de pesquisa. Não é simplesmente colocar um determinado assunto lá, anatomia humana, no Google e pegar a primeira informação que está disponível para vocês. Não, busquem em locais que tenham um caráter científico, um caráter investigativo, uma informação de qualidade. Não nos deixemos cair em falsas informações, informações que não têm um cunho científico. Nós estamos falando de um meio acadêmico, de um curso superior, e o Rafael pode muito bem complementar a minha fala, que tem um peso, um rigor científico muito grande presente. A informação ela é comum, ela é amplamente difundida, mas é necessário que ela seja bem direcionada. E eu vou voltar um pouquinho na fala do professor Edson, até para fazer um bate-papo com os colegas, em relação à questão do mercado de trabalho. Eu vi, tem uma pergunta de um colega aqui numa rede social falando sobre como é a questão do mercado de trabalho em relação ao aluno formado em educação à distância. Bom, eu vou trazer aqui um indicador interessante de qualidade, que é o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, o ENAD, um exame que todos vocês farão ao final do curso. E alguns resultados do ENAD, que é uma prova aplicada com rigor científico, com rigor de conhecimento muito grande, a exemplo de um concurso público, ela tem apontado alguns dados de que os alunos dos cursos à distância têm tido um desempenho superior aos cursos presenciais. Acredito eu, depois os meus colegas podem complementar, que isso é fruto também de toda essa dedicação, de toda essa autonomia, de toda essa busca de informação. E hoje, se nós pensarmos a tecnologia enquanto uma ferramenta que está presente no nosso dia a dia, com o smartphone, com o computador, com acesso à internet, com uma rede social, é indissociável esse pensamento de uma empresa, de uma escola. Hoje qualquer empresa aplica a qualquer profissional um portal de acesso, onde lá você tem informações da sua vida trabalhista, como férias, contra-cheque, olerite, registro de ponto, tudo isso é feito numa plataforma. Não dá para não ter a tecnologia associada no nosso dia a dia. Os bancos têm caminhado por um aspecto tecnológico e autônomo dos seus usuários. Antigamente, as pessoas que frequentaram o banco, aí, as pessoas de uma idade como a nossa, viam que nós tínhamos um banco com uma agência com 20 caixas esperando o atendimento. Hoje tudo é feito num caixa eletrônico. Os próprios serviços que chegam através dos aplicativos, hoje a gente não pede um táxi, a gente aciona uma tecnologia, um Uber. Hoje a gente faz uma compra de um sapato, não mais indo a uma loja, mas com a possibilidade de se fazer essa compra pela internet. Então não há por que o mercado desacreditar um aluno que tem uma formação baseada em tecnologia. Pelo contrário, um professor em sala de aula recebe um estudante, uma criança de 4, 5 anos, que manuseia muito bem o smartphone. Então a tecnologia hoje ela está indissociada da nossa vida, ela está presente na nossa vida, e por que não na educação? Bom, então eu dizia para vocês em relação ao crescimento no número de matrículas nos últimos anos, nos cursos de graduação à distância, muito tem se falado na mídia em relação ao crescimento no número de instituições, polos, e a gente tem aqui alguns dados interessantes
que dá para tirar essa interrogação para esse colega que nos fez a pergunta e para você também, que às vezes fica se questionando em relação aos cursos à distância, a questão de mercado de trabalho, qualidade, enfim. Então, amigos, colegas, quem quiser dizer algo aí em relação a esse cenário de mercado, fique à vontade, por gentileza. Bacana. Fazer uma inferência a respeito disso. A instituição ela tem um projeto de pesquisa já há 3 anos voltado exclusivamente para os egressos. E o projeto tem no seu escopo justamente avaliar os índices de empregabilidade do egresso claretiano, né? Foi feita uma pesquisa capitaneada pelo professor Paulo, que é o nosso coordenador do curso de licenciatura em Geografia, e os dados que inicialmente contemplam especificamente as áreas das licenciaturas, não é? O projeto ele continua em andamento e a tendência agora é fazer isso com gestão também, tecnologias, enfim, com saúde e outras demais áreas que a instituição oferece. Ele aponta que quase 70% dos egressos claretianos estão empregados na sua área de formação, ou seja, no curso que concluíram aqui na instituição. E 96% dos alunos, de maneira geral, estão empregados. São dados muito interessantes, muito profícuos. Eu faço um acréscimo aqui a partir de 3 indicadores importantes. 2 deles extraídos da CPA da instituição, da qual eu sou membro representante dos coordenadores de curso. Tá? A CPA, para quem não sabe, é a comissão própria de avaliação que é responsável por todo o processo avaliativo interno da instituição, quanto à infraestrutura, quanto a professores, quanto a nível de satisfação do aluno. Muito bem, a primeira coisa que eu queria dizer com relação a esse comparativo presencial e EAD é que os instrumentos utilizados pelo Ministério da Educação para avaliar as modalidades, ambas as modalidades, é o mesmo. Tá? Então, o mesmo critério aplicado à avaliação, à qualidade de um curso, né, de um curso presencial, é um instrumento que vai avaliar também o curso da modalidade EAD. Então, nesse sentido, não há como nós pensarmos, né, em uma diferenciação de qualidade. Outra questão importante, 2 delas. Primeiro, nós na CPA trabalhamos com o acompanhamento do egresso. Onde está o ex-aluno do claretiano, né? Como ele ainda se relaciona com a instituição, pela extensão, pela pós-graduação, porque nós temos casos de vários alunos, boa parte dos nossos alunos, que ao término da graduação continuam de uma forma ou de outra vinculados à instituição, em projetos de extensão ou em cursos de pós-graduação. E nós temos notado que boa parte do aluno claretiano continua a se relacionar com a instituição ao término da graduação. E agora nós avançamos num outro patamar de pesquisa. Nós estamos convidando os empregadores a nos responder sobre o perfil profissional e humano do aluno que nós enviamos para o mercado de trabalho. E, para nossa grande alegria e para nossa grande surpresa, esses empregadores têm se demonstrado muito satisfeitos com a qualificação profissional e humana que esse profissional desenvolve dentro do mercado de trabalho. Então, são 3 indicadores fundamentais. Esse acompanhamento, o fato de o egresso continuar de uma forma ou de outra vinculado à instituição, né, o fato de o empregador estar satisfeito com o perfil profissional daquele aluno formado pelo claretiano e agora também isso corrobora a pesquisa, né, a qual o professor Rafael se referia anteriormente. É importante citar também, desculpa, que a instituição também nessa relação com o egresso tem um grande índice do seu corpo, tanto docente quanto técnico-administrativo, de ex-alunos, que foram alunos do claretiano. Exemplos disso. Nós temos aqui. Os 4 aqui. Inclusive. Eu gostaria de me somar ao que vocês colocaram até o momento, parafraseando o Tiago de Mello. Né? O poeta Tiago de Mello certa vez escreveu que ele não tinha caminho novo, mas ele tinha um novo jeito de caminhar. Perfeito. Veja, o caminho para o conhecimento é árduo, você sabe, ler, trocar ideias, analisar informações, enfim, mas o claretiano tem um novo jeito de caminhar e fazemos questão até de colocar isso na nossa camiseta, esse mais, né? Afinal, o que seria esse mais? Você que está adentrando ao claretiano, você vai ver que nós temos uma visão de mundo vinculada a uma ética que concebe o ser humano de determinado modo e o que nós consideramos e costumeiramente afirmamos que é uma visão humanista,
Ou seja, queremos contribuir para a sociedade de modo a termos seres humanos melhores, mais comprometidos para com a sociedade, para com o mundo, para com o outro, né? Uma dimensão de alteridade, enfim. Isso está presente na nossa proposta educativa, mas veja só, não tão somente na proposta, nos nossos atos, na preocupação que nós temos com a relação que mantemos com vocês, enfim, e que, inclusive, eu digo-se de passagem, te convido, né, você que está adentrando agora, ou você que já é nosso aluno, para que nos cobre, para que, de fato, essa visão de mundo que nós temos e que fazemos questão de estampar no mais aqui, se faça, né, de fato presente no teu dia a dia, que você possa perceber ela, de modo que com isso possamos ter um mundo melhor, que carecemos, né, sobretudo hoje em dia, diante dos desafios que nós temos na atualidade. Né? Eu faço aqui eu faço uma consideração, só fechando esse pensamento do professor Edson. Salvo engano, eu li isso recentemente no texto do Edgar Morin, né? Enquanto há uma investidura, né, mundial na globalização do mundo, o educador Edgar Morin pensa que o caminho seja pensarmos na humanização do globo, né? E essa é uma questão muito cara à nossa instituição, tá? A formação humana, a humanização do globo, porque é desassociada a imagem de um bom profissional e de um bom ser humano. E nós fazemos questão de primar por esse. Todos têm nome e sobrenome. Pessoal, nós estamos já aí com quase 1 hora de transmissão, tirando nossos contratempos, e eu vi que tem chegado algumas perguntas aqui. Eu gostaria que nós, num bate-bola aqui, pudéssemos responder algumas delas. E você que tem alguma dúvida, eu só pediria uma certa atenção. Não dá para a gente entrar no mérito, na perspectiva de cursos. São cerca de 35 cursos de graduação. Por exemplo, um dos nossos colegas aqui pergunta em relação ao curso de serviços jurídicos e notariais. Eu vou deixar essa bola aí para o seu coordenador, para os seus tutores, porque para falar um pouquinho de cada curso a gente teria que ficar aí, creio que a tarde toda discutindo um pouquinho de cada curso. Nós falamos aqui, professores, em relação à qualidade, em relação a dados do Ministério da Educação, ENAD, e nós temos uma forma que nós entendemos enquanto um processo de aferição, de mensuração da aprendizagem de vocês, que é o nosso sistema de avaliação da aprendizagem, que são uma série de instrumentos que vocês terão contato já com início num deles chamado Questões Online, onde você pela própria plataforma consegue responder algumas questões que são produzidas pelos nossos professores. E só para vocês entenderem, hoje esse sistema de avaliação da aprendizagem, ele é composto por avaliações que são virtuais, que acontecem por meio da nossa plataforma, da nossa sala de aula virtual, e avaliações que são presenciais. Resposta basal, inicial, a instituição oferece a vocês, disponibiliza a vocês uma série de serviços, dentre eles os materiais didáticos, a infraestrutura do polo, todas as tecnologias, e acima disso, para começar a conduzir o processo da aprendizagem e avaliar a aprendizagem de vocês, nós temos a figura dos professores responsáveis, tutores presenciais e tutores à distância, e a avaliação como uma forma da gente aferir a aprendizagem de vocês. E, professor Edson, explica para nós, assim, rapidamente, os contextos, ou os demais também, da perspectiva formativa e somativa da nossa avaliação. Como é que está composto isso hoje nos cursos de graduação à distância? Fala um pouquinho sobre os instrumentos, para não ficar também só eu conduzindo a nossa fala, nosso diálogo. É isso mesmo, professor Evandro. Veja, nós temos 2 instrumentos de avaliação. Seria a avaliação formativa e a somativa, né? E ambas, o que elas buscam afinal? Primeiro, verificar a quantas anda a sua aprendizagem em determinado momento do curso, referente aos conceitos, conteúdos, enfim, das disciplinas que você terá acesso ao longo do semestre. E, por outro lado, também verificar como você consegue interrelacionar esses conhecimentos, conceitos, enfim, que você está adquirindo ao longo do curso, interrelacionar tudo isso com a sua realidade, os desafios e problemas contemporâneos da sua especificidade de formação ou do contexto em que você se encontra, e tudo isso fundamentado nos instrumentos que o MEC nos apresenta como meios adequados para verificar se a aprendizagem de fato está ocorrendo a contento. Por exemplo, o ENAD, nós nos inspiramos sobretudo nos instrumentos oficiais.
algumas vezes as pessoas nos questionam, veja, Edson, ou nos cursos, enfim, afinal, esses mecanismos são aparentemente desafiadores, às vezes até pesados, né? Mas é isso mesmo. Se nós queremos oferecer uma avaliação de qualidade, nós temos que nos amparar por instrumentos de qualidade, porque só assim nós teremos condições de ver em que momento nos encontramos e o quanto é necessário nós nos aprimorarmos aqui nos recursos que nós temos, didáticos, pedagógicos, tecnológicos, né, para que nós cheguemos aonde se espera que um curso de graduação realmente de qualidade possa vir a chegar, né? Então esse é um desafio. Interessante, só complementando a fala do professor Edson, depois eu passo para o Rodrigo. Nosso sistema de avaliação ele é dividido em múltiplos instrumentos. E alguns instrumentos com nota, por exemplo, a prova específica que vale 7 pontos, a ASE que vale 3 pontos, mas nós temos instrumentos que são oferecidos numa quantidade maior ao longo do semestre, a exemplo das questões online, que tem uma pontuação pequena, que se somada gera um valor significativo. Mas eu quero deixar aqui um alerta para que vocês estejam atentos a cada um desses instrumentos e respeitem a pontuação de cada um deles. Muitas vezes o aluno fala, poxa, é uma oferta de questões online, ela vale meio ponto, eu não vou me preocupar com isso. Não, se preocupe porque essa questão online, além dela poder fazer diferença na consequência dos conteúdos que são apresentados no semestre e até lá na sua prova final ou na sua ASE, aquele meio ponto, se você tiver uma média que faltaria esse meio ponto para você atingir a sua média, você vai ver lá no final do semestre que falta que fez, o quão significativo era aquele meio ponto lá que você deixou de fazer. Então percebam que vocês terão uma série de instrumentos ao longo do semestre, e eu já vou fazer uma menção aqui a próxima semana, a aula inaugural, que vai tratar detalhadamente um pouco de cada um disso, um pouco de tudo isso, na verdade, mas estejam muito atentos em relação a cada um desses instrumentos. Eles são fundamentais e são importantes para vocês. Eu faço aqui uma consideração com relação a um documento muito importante ao qual vocês terão acesso, não é? Que é o guia acadêmico. Lá nesse guia acadêmico está discriminada toda a estrutura de processo avaliativo da instituição. É importante que você, aluno, você, aluna que chega agora ao Claretiano Centro Universitário, faça uma leitura atenta desse guia acadêmico, né? Dentre outras informações, consta ali a explicação detalhada de todo o processo avaliativo, mecanismos de recuperação, média de aprovação. Então são informações essenciais e, havendo alguma dúvida, entre em contato conosco, coordenadores, professores, para que a gente possa esclarecer, uma vez que a avaliação é um componente fundamental aí a sua formação acadêmica. E dentro desse particular da avaliação, eu quero chamar a atenção para um problema muito presente, sobretudo na avaliação de fórum e portfólio, que são as avaliações feitas virtualmente, tá certo? Que é o plágio, tá? Boa parte dos problemas apresentados hoje nas avaliações de fórum e portfólio se deve ao problema de plágio. E nesse sentido, eu queria rapidamente passar a palavra ao professor Rafael, coordenador do Núcleo de Iniciação Científica, para que ele definisse rapidamente o que vem a ser o plágio. Bom, um tema muito relevante, né? O plágio é conceituado, temos até lei específica para isso, né, que o configura como crime. Ele é configurado como apropriação indébita de uma fonte. Em linhas gerais, o que eu posso dizer? Em situações práticas, assim. Eu faço a leitura de um texto, por exemplo, de um texto acadêmico, e na configuração, na construção de um trabalho, por exemplo, para sanar essa avaliação formativa que envolve o portfólio, eu recorro a uma fala, uma voz de um outro autor para fundamentar as minhas reflexões, as reflexões do meu texto, né? Porém, eu não destaco no texto que o fragmento ao qual estou me referindo pertence a um outro autor. Não cito, por exemplo, o que é normalmente orientado pela BNT, o nome do autor, o ano da publicação e a página. Isso, efetivamente, é um problema geral, inclusive na ciência brasileira. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, só um dado significativo, casos de diplomas de doutorado cassados devido ao plágio. Metaforicamente, eu costumo brincar com os meus alunos, sobretudo da área de educação física, isso porque eu também sou educador físico, que o plágio muitas vezes se assemelha ao ato de alguém que
se depara com uma pessoa que participou de uma competição qualquer. Esta pessoa, ao participar dessa competição, ela chegou até o final, conseguiu uma medalha, enfim, não é? Um troféu. A pessoa se apropria dessa medalha ou troféu e não faz referência a essa pessoa que participou da competição e diz que essa medalha ou troféu é dela própria. Então, metaforicamente, eu penso que o plágio muitas vezes funciona desse modo. Você se apropria de algo que alguém arduamente lutou para conquistar, não é? Enfim, com muita dificuldade, e você o apresenta como seu, quando na verdade não é. E o que pode acontecer com eles futuramente, uma produção deles ser usada indevidamente por outra pessoa, ou seja, o conhecimento está aí. O papel. Exatamente. É importante citar pessoas, né? Na verdade, enfatizar que durante a construção dos seus trabalhos, façam uso de outros textos, efetivamente, citem outros autores, não é? Porém, o façam de acordo com as orientações do próprio material, para justamente não incorrerem aí a esse problema do plágio. Né? A introdução dessas vozes no texto são muito importantes para justamente, como argumentos de autoridade, né? Que vai solidificar a sua argumentação, vai dar propriedade para aquilo que você está tratando, e ao mesmo tempo vai lhe ajudar a lidar melhor com a ideia de concepção, de criação de trabalhos de cunho acadêmico, por exemplo. Se você tiver um interesse de entrar na carreira acadêmica, você vai precisar publicar artigos científicos, você vai precisar apresentar trabalhos. Então, isso é uma coisa que vai fazer, digamos assim, indispensável nesse contexto. Vou responder uma pergunta da Cacá aqui, essa é a forma com que ela se apresenta aqui no nosso chat. O material que os professores mandam, quanto tempo teremos para estudo? Seria até a prova, tudo junto? Cacá e os demais colegas, vejam bem, os materiais já estão, na sua maioria, acredito que todos eles já estejam, possivelmente um ou outro, caso ainda tenha alguma disciplina a ser inserida na sua sala de aula virtual, já estão disponíveis na sala, na aba, numa ferramenta lá que vocês podem verificar, na ferramenta material de apoio. Eu queria que o André, por gentileza, colocasse o slide da sala de aula virtual, para os nossos colegas terem uma visualização de como é o layout dela, para quem não acessou ainda, esse de cima, isso. Então vocês percebem lá que há no canto esquerdo uma ferramenta chamada material. Nessa ferramenta estão disponíveis todos os materiais. E vocês percebem que há um cronograma lá, que é dentro do material, um cronograma que é uma estratificação dos compromissos que vocês terão aí periodicamente ao longo do semestre, tudo aquilo que deve ser estudado, em que momento que deve ser estudado. Então, Cacá, você vai se ater a esse cronograma para realizar as suas leituras semanais. E eu lembro que são 4 cronogramas, afinal nós estamos falando de 4 disciplinas. E um material muito importante que você pode visualizar também nessa mesma ferramenta, que nós chamamos de Plano de Ensino Guia de Estudos, e comumente utilizamos a sigla PEG. Esse material é essencial no curso de vocês, tá? No PEG você tem toda a proposta da disciplina dividida em ciclos de aprendizagem, e para cada ciclo uma série de leituras sugeridas, de vídeos sugeridos, videoaulas, vídeos complementares, todas as atividades que vocês terão que fazer, virtual ou presencialmente, enfim, é um desdobramento de toda a perspectiva da disciplina no semestre. E vocês têm como grandes ferramentas o PEG, que tem informações mais bem colocadas, informações complementares, e o cronograma, que é o resumo de tudo isso, é o extrato de tudo isso. Então, eu já deixo como exercício aqui para vocês, para você que já tem a sua sala de aula virtual aberta, que vocês acessem os PEGs, os cronogramas das 4 disciplinas, vejam que vocês estão num período de adaptação, portanto eu disse para não se preocupar aquele que entrou hoje, por exemplo, pela primeira vez na sala de aula virtual, e nós temos um semestre aí todo pela frente para poder discutir e ambientar vocês melhor em relação a tudo isso, a todos esses serviços que são colocados à disposição de vocês. Nós já estamos aqui com 11 horas e 20 minutos, é o horário de Brasília, a gente já caminha para o final, nós vamos tentar responder algumas outras perguntas que chegaram por aqui. Os colegas Mariana e João Bosco têm respondido as perguntas de vocês, mas antes de eu passar a palavra para o Rafael, até para a gente já caminhar aí para algumas mensagens finais, gostaria de dizer que na próxima semana, no sábado, nós teremos as aulas inaugurais, que são as aulas onde nós trataremos de fato dos conteúdos. Tudo isso que foi rapidamente colocado por nós aqui serão tratados de modo pontual, de modo mais objetivo, aprofundado. Obrigado, Rafael. Na próxima semana, então todos vocês devem se dirigir ao polo de apoio presencial, e você do polo que não terá atividade presencial, você vai receber um link e você vai ter uma aula nesse formato.
E você que tem, que está matriculado em um dos polos, que observou no seu calendário lá que tem atividade presencial, uma aula inaugural acontecendo de modo presencial no polo, é importante que você chegue pontualmente às 8 horas da manhã, horário local, e você que vai assistir pela transmissão às 10 horas, horário de Brasília. A professora Karina Serrazes vai falar com vocês. Então eu deixo aqui que hoje é só digamos assim, hoje nós estamos aqui rapidamente tratando de diversos temas e oficialmente vocês terão a sua atividade acontecendo na próxima semana. E Rafael, já aproveitando a sua fala, eu queria que você colocasse também para nós aqui um pouco sobre o que é o ENSIC. Para vocês que não sabem, o ENSIC é um evento que já acontece nos dias 11 e 18 de agosto. É um grande encontro de iniciação científica que o professor Rafael muito bem coordena essa atividade aqui na nossa instituição. E ele pediu a palavra, eu já vou sugerir para ele que fale um pouquinho sobre o ENSIC também. Na sequência, Edson e Rodrigo já deixa aí uma mensagem final, algum outro tema de relevância. E se chegar alguma pergunta que não foi respondida ainda, a gente responde também para vocês, ou por meio da nossa fala ou por meio dos nossos colegas no chat. Rafael, fica à vontade. Fazendo uma última inferência, me apropriando um pouco da fala do professor Evandro, né, o guia de estudo, o PGE, como é chamado, o plano de ensino, é o GPS que vocês têm que ter a tiracola durante esse estudo. Então, nesse processo de conhecimento da sala de aula virtual, das ferramentas e do material, tentem não se afobar, tentem não se desesperar pela quantidade de leituras, tentem se organizar. O que vocês podem fazer? Criar uma espécie de um arquivo que funciona como uma agenda, né? E semana a semana determinar horários para fazer essas leituras, passo a passo, né? Caminhando com as 4 disciplinas, concomitantemente, sem desassossegos grandes, né? Como disse o poeta. E procurem fazer o seguinte também, viu, pessoas? Durante essas leituras técnicas, procurem exercitar aquilo que nós chamamos de fichamentos. Criem um arquivo para cada uma dessas disciplinas à medida com que vocês identifiquem um ponto central, um ponto muito importante durante aquela leitura, né? Recuperem, né? Ou copiem aquele fragmento ou digitem, porque durante esse processo vocês também contribuem para a assimilação do conteúdo, para a leitura e para a memória desse conteúdo, e coloquem lá sempre o autor, né, a página e o ano, para vocês terem um controle disso, para depois, caso vocês precisem citar isso no trabalho de vocês, tá? Isso, passo a passo, aproveitem isso. Agora, com relação ao ENSIC, o ENSIC chegou esse ano à sua 11ª edição, ele se chama Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica. Trata-se de um evento criado em 2008, né? O professor Evandro tem uma participação muito profunda, muito sólida nesse sentido, e que visa, de certa maneira, abrir para a sociedade, inclusive pensando aí em extensão em pesquisa, reflexões, né, diálogos a respeito das mais diversas áreas do conhecimento. De maneira geral, quando me proponho a fazer uma pesquisa, eu estou me colocando como alguém que quer organizar, que quer tentar entender um determinado fenômeno da vida ou da existência, né, guardadas as devidas proporções das mais diversas áreas do conhecimento. O ENSIC é o momento em que cada um como pesquisador, como sujeito, tem a oportunidade de trazer um pouco dessas suas reflexões e compartilhar com outras pessoas. E paralelamente a esse processo da pesquisa que o ENSIC traz, né, que é justamente estimular principalmente o aluno a participar, né, a entrar nesse processo de construção de conhecimento, nós também oferecemos uma programação com debates, temas, mesas redondas, palestras, que são transmitidas ao vivo aqui da sede de Batatais para todos os locais do mundo, desde que você tenha acesso à internet, você consegue acompanhar isso e com direito à certificação. Fiquem atentos à sala de aula virtual, tá? Porque nós também publicamos lá algumas chamadas nesse sentido para esses eventos, inclusive para algumas atividades da área de extensão, né? Concomitantemente ao próprio estudo que vocês desenvolvem na graduação. Vocês têm acesso a temas transversais e a outros temas complementares das mais diversos âmbitos e podem acessar isso gratuitamente, tá? Então, desde já convido vocês para o ENSIC. Vou me despedindo, deixando assim a minha alegria, externalizando a minha alegria, compartilhando com vocês de estar aqui, de fazer parte desse trabalho. E vou aproveitar também, fazer um gancho com o professor Edson, porque ele me lembrou de um poema belíssimo de Tiago de Mello, que esse poema chama Vida Verdadeira, está no livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, um livro que o poeta Tiago de Mello, que é um poeta amazonense, pessoal aí do Amazonas, inclusive, que não conhece, vale a pena conhecer. O restante também. O livro ele escreveu num período em que ele estava no Chile, né? Ele estava exilado, estava morando junto com o Pablo Neruda, né? E recuperando o fragmento, ele diz o seguinte: não tenho caminho novo, o que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi
o caminho me ensinou a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo, pois já não vou mais sozinho. Vocês não estão sozinhos, conte sempre conosco. Um abraço. Veja, diante de uma fala como essa, a gente acaba ficando inspirado, né? Enfim, eu agradeço por estar aqui, enfim, Evandro, estar diante de vocês, Rodrigo, Rafael, enfim, são amigos de caminhada, enfim. Bom, eu só gostaria de reiterar, e eu vou ser franco, eu vou ser um pouquinho repetitivo, mas reiterar algumas coisas que nós já dissemos para vocês. Veja, se tem alguma dúvida, entre em contato com o seu tutor, faça uso da ferramenta Correio. A nossa abordagem de ensino é assíncrona, ou seja, são tempos diferentes. Isso porque, às vezes, você faz uma pergunta para o tutor, e o tutor ele tem o horário de plantão dele, ele eventualmente poderá vir a responder a você na semana seguinte. Então, não veja nisso eventual atraso, porque é uma particularidade nossa. Às vezes o tutor ele vai ter acesso à sua pergunta na semana seguinte à formulação que você fez, porque ele tem horários específicos de tutoria. Mas, se eventualmente houver alguma demora que ultrapasse essa semana, enfim, você não tenha, digamos, o acompanhamento devido, faça uso dos instrumentos que você tem na sala de aula virtual, contate seu tutor. Se houver alguma dúvida que ela não foi sanada adequadamente, quer seja referente à tutoria, quer seja em relação a alguma questão administrativa, faça uso de nós, coordenadores, entre em contato conosco, porque nós somos mediadores entre você e a instituição, de modo que você tenha o acolhimento aos seus questionamentos e possamos dar andamento e agilidade às dúvidas e ansiedades que você tem. Enfim, não se faça advogado, meu caro, minha cara. Sempre que houver alguma dúvida, por favor, nos contate, entre em contato conosco, para que a gente possa se somar a esse desafio que você está se dando de presente. Conte conosco. Bom, e como consideração final, também eu agradeço a oportunidade de estar aqui com grandes amigos, professor Evandro, professor Rafael, professor Edson, amigos de trabalho e da vida, né? E principalmente pelo prazer de tê-los aqui conosco, né? De várias partes do Brasil e do mundo, esse alcance que hoje a educação à distância adquiriu, realmente fantástico, né? E fazer parte disso, viver esse processo de mudança no cenário educacional brasileiro é muito importante para nós. Eu quero, como consideração final, chamar a atenção para o respeito ao tempo de adaptação à modalidade à distância. Muitos de vocês estão pela primeira vez se matriculando num curso nessa modalidade. Há vários estudos com relação, dentro da educação à distância, tentando mensurar os principais motivos da evasão. Por que um aluno desiste de fazer o ensino superior? Por que ele deixa um curso? Normalmente, a fase mais complexa de um curso superior EAD é esse período inicial. E muitas vezes essa complexidade se deve ao fato de o aluno não respeitar o tempo de adaptação à modalidade. E dentro desse processo adaptativo, pelo qual todos vocês passarão, nós estaremos aqui à disposição de vocês, eu reitero isso, todo o Claretiano Centro Universitário, desde as pessoas que respondem pelos setores de atendimento, até toda a composição pedagógica, docente, nós estaremos à disposição para auxiliá-los nesse processo de adaptação. E eu garanto a vocês que ao final desse semestre, tudo aquilo que hoje inspira uma certa agonia, insegurança, já não será mais um problema. Nós queremos contribuir muito com isso. Então, eu deixo aqui, em nome dos meus colegas coordenadores de curso, um caloroso abraço em cada um de vocês. Reitero a nossa disponibilidade em ajudá-los e, já que o momento é de poesia, eu faço um pequeno recorte de um poema muito bonito do Drummond, que é: não nos afastemos muito, vamos de mão dadas. Bom, é muito bom quando a gente traz dois literários aqui para uma atividade como essa, que eles sempre nos enaltecem com belos pensamentos, belos poemas. Bom, nós temos aqui uma série de perguntas em relação à participação na próxima final de semana. Caso você não consiga ir presencialmente, entre em contato com o seu polo, peça, solicite o link que você vai poder assistir ao vivo da sua casa a nossa transmissão. O motivo do convite presencial é para que você já de fato tenha esse primeiro contato social com a educação à distância. Estamos falando de duas situações opostas, mas a gente quer que você vá até o polo, que você conheça o seu tutor presencial, que você conheça a equipe do polo, os seus colegas,
mas caso isso não seja possível também, a tecnologia está aqui a nosso favor. Então, algumas pessoas perguntando em relação a como eu sei quem é o meu tutor. O seu tutor à distância, ele está lá com a sua fotinha, já com as informações disponíveis na sala de aula virtual, e o tutor presencial também na sala de aula virtual ou presencialmente no polo, já na próxima semana, no próximo sábado você terá a oportunidade de conhecê-lo. O Sérgio pergunta a respeito do calendário. Se você colocar claretiano.edu.br/calendário, vai aparecer para você. Acesse o calendário da IED, digite o seu RA que vai aparecer todas as datas da sua aula. Se você não conseguir, porventura ainda não tiver com o seu RA, na próxima semana você vai ter essa informação lá no polo, ou faça uma ligação para nós, mande um WhatsApp que a gente vai ter, como o professor Rodrigo disse, uma grande equipe à disposição de vocês. E eu vou pegar uma colocação interessante de uma colega de vocês. Deixa eu só, desculpem aqui, eu só vou encontrar aqui que eu achei bem bacana. Cristiane. A Cristiane coloca que ela está muito animada com o presente que ela se deu. Então entenda isso, esse momento, esse presente que vocês estão recebendo, que vocês estão se dando. Afinal de contas, muitos de vocês estão fazendo um investimento que poderia estar sendo direcionado a outra coisa, pagando mensalidades, enfim. Então faça com que esse momento, com que esse investimento traga resultado para vocês. A instituição está aqui com uma série de serviços para colocar à disposição de vocês, presencial e virtualmente, ou nos nossos polos. Então, me desculpe a expressão, usem e abusem desses serviços, se façam presentes, como eu disse no início da minha fala, estejam muito próximos a nós, mesmo fazendo um curso à distância. E lembrem que a semente que está sendo plantada hoje, no momento de ingresso de vocês no semestre, no momento de grande festa, eu sempre falo nas minhas colocações que o início do semestre e a colação de grau são dois momentos de muita responsabilidade e de muita alegria. Responsabilidade por quê? Para aquele que chega, nós temos obrigação de levar um ensino de qualidade, de ser capaz de transformar essas pessoas. E para aquele que sai para o mercado de trabalho, de ter o compromisso de ter levado um bom profissional, uma boa pessoa com uma formação humana sólida, que consiga enxergar a sociedade e trazer o bem para essa sociedade. Então, o presente que vocês estão se dando hoje, o presente que é de vocês, tenho certeza que vai trazer muito significado na vida de vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente aos colegas que de bastidores aqui nos acompanham, as pessoas que estão aí interagindo no chat, nos nossos canais de comunicação, telefone, WhatsApp. São pessoas também que não estão na frente das câmeras, mas que são fundamentais. Volto a dizer que esse foi um momento de acolhida, um momento sem muita formalidade. Peço desculpas pelos contratempos das quedas de sinal que nós tivemos aqui. A tecnologia é isso, é um fator externo que vem imperar sobre uma vontade, mas a nossa vontade é maior que qualquer intempérie, e a gente faz, mesmo que tendo que gerar um novo link, a coisa acontecer. Os colegas aqui do nosso setor, do nosso núcleo, nossos estúdios, nosso núcleo de videoaula, vão fazer a junção das duas falas nos dois links, vão fazer uma edição e vai disponibilizar para todos vocês na sala de aula virtual, mas se quiserem já pode passar para os colegas, se quiserem assistir novamente também, o link vai estar à disposição aí, vai ficar livre para todos assistirem e retomar os principais pontos. Eu gostaria, foi a primeira vez que nós promovemos um evento desse gênero, uma acolhida transmitida online. Vamos esquecer de lado essa nossa queda, e até para a gente poder melhorar, nós trabalhamos em função de melhorias. Eu gostaria que vocês colocassem uma mensagem aí de agradecimento, alguma crítica, alguma sugestão no nosso chat ou nos nossos canais de comunicação, no Facebook, para que a gente consiga aí melhor avaliar. Um like aí também é um sinal de que vocês curtiram e que gostaram da nossa transmissão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Todos nós viemos aqui com o coração aberto e cheio de vontade de acolhê-los bem, de trazer um pouquinho do que é a cara da nossa instituição. Nós somos uma instituição aqui de uma cidade pequena, de pessoas acolhedoras, como toda pequena cidade aí que a gente conhece, Brasil afora, daquelas pessoas que ficam na porta das suas residências recebendo os vizinhos. Nossa instituição é isso. As portas da nossa reitoria estão sempre abertas, as portas dos nossos colegas estarão sempre abertas, as portas dos canais de comunicação, afinal, estamos falando de educação à distância. Deixo aqui um grande abraço a todos. Agradeço essa confiança na nossa instituição. Espero não tê-los aí como um dos nossos índices de percentual de alunos evadidos, mas os nossos índices do nosso percentual de alunos que conseguiram concluir o curso, participaram de uma colação de grau, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, estão bem empregados, o mercado de trabalho aceitou, porque vocês serão lá na frente profissionais diferenciados, porque
a pessoa humana é colocada à frente de tudo aqui na nossa instituição. Um grande abraço, bom final de semana a todos e nós nos colocamos à disposição. Os colegas ficarão aqui respondendo ainda algumas perguntas no chat, esclarecendo algumas dúvidas, mas a gente se despede aqui ao vivo da nossa transmissão. Professores, muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Um abraço.